que é o sensor de caixa pequena, está nível lógico 0. Está aberto. O sensor I4, que é o sensor lá de cima, do caixa grande, está nível lógico 0. 0 barrado é 1. Então, está lá funcionando a minha esteira, né? Vamos supor que passa uma caixa pequena. Se passar uma caixa pequena, o meu sensor SZ3, que é o I6, vai atuar. Opa, atuou aqui. Ó, eu selecionei caixa grande, mas passou uma caixa pequena. Resetei a esteira, parou tudo. Vamos supor que passe uma caixa média. Selecionei caixa grande, passou caixa média. A caixa média, com certeza, vai atuar o I5, que é o sensor do meio, mas também vai atuar o I6. Então, opa, fechou aqui. Tamanho diferente do selecionado. Desliga a esteira também. Agora, para comprovar, temos que ver como vai funcionar quando passar caixa grande. Para caixa grande não é para desligar a esteira. Então, essa foto aqui é sem caixa nenhuma. Hora que passar caixa grande. Opa, a caixa grande vai adicionar o sensor de cima, o do meio e o de baixo. Ao mesmo tempo que o I6 vai ser acionado, porque a caixa grande também aciona o sensor de baixo, o que acontece? O I4, que é o sensor 1, também vai ser acionado, vai para nível lógico 1. 1 barrado é 0. Ou seja, ele vai abrir aqui, não vai resetar. A caixa vai embora. A hora que sair da frente, ele volta esse cara a ser o 0. E esse outro volta o 0 barrado, que é 1. Então, com isso, o que a gente fez? A gente conseguiu resolver com uma linha também o problema da caixa grande. Ou seja, eu coloquei um indicador de que o sensor lá de cima da caixa grande está presente, né? A caixa é grande, e se a caixa for grande, ele desarma isso aqui, interrompe, nunca vai resetar a esteira. Porém, se esse cara não for acionado, a caixa não for grande, ele vai ficar ativado e passar caixa média ou caixa pequena, que vai ativar o sensor de baixo também, aí essa linha toda reseta a esteira. Com isso, a caixa grande já foi resolvida. Veja, uma parte não tem nada a ver com a outra, né? Essa parte aqui eu cuido da caixa grande, só vai ser executada se tiver selecionado caixa grande. Essa parte aqui, caixa pequena, só vai ser executada se tiver selecionado caixa pequena. Falta agora a caixa média. Caixa média é que você quer P2, sub e exame, que caiu. Geralmente caía, né, nos cursos presenciais, nas provas presenciais. Caixa média, vamos pensar na caixa média. Caixa média, eu sei que eu vou ter que usar minha chave seletora e selecionar a posição S2, que é a entrada I2 de caixa média. Então, aqui, eu vou pôr aqui a entrada I2, que é a nossa caixa média. Qual vai ser a ação se entrar uma caixa errada? De novo, dá um reset na esteira Q1. Vamos lá, o que a gente vai colocar aqui para que quando eu selecione a caixa média, se passar uma caixa grande ou uma caixa pequena, ele desarme. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Então vamos lá, vamos pensar. Se eu selecionei caixa média, então o I2 aqui, que é o caixa média, está em nível lógico 1, tá fechado aqui. O que tem que acontecer para dar um reset na esteira 1? Uma coisa é muito fácil. Logo de cara a gente percebe que se eu selecionei caixa média e passar uma caixa alta, tá errado. Então basta eu olhar esse cara aqui, ó. Basta eu colocar aqui o sensor da caixa alta, que é o SZ1, que é o I4. Que é o, vamos escrever aqui, sensor da caixa grande, né? Bom, isso resolve um pedaço do problema, ó, só essa linha. Por quê? Eu selecionei caixa média, I2, e se por algum motivo passar uma caixa alta, caixa do tamanho grande,
vai fechar também o SZ1. O SZ1 fechou, nível lógico 1, reseta a esteira, para tudo. Né? Então, isso resolveu o problema de eu selecionar caixa média e passar uma caixa alta. Né? Como que eu resolvo o problema de selecionar caixa média e passar uma caixa pequena? Né? Eu tenho que colocar alguma coisa aqui que vai me dar a condição de parar também a caixa, a esteira, quando a caixa for selecionada a caixa média e parar quando passar a caixa pequena. Caixa grande a gente já fez, foi fácil. Só olhar o sensor de cima. Se o sensor de cima for ativado, é porque a caixa é alta. Se tiver um médio, você reseta a esteira. Né? E a caixa pequena? Como que eu posso fazer para, quando passar a caixa pequena, eu parar a esteira? Né? Na verdade, eu posso usar o mesmo artifício que a gente fez aqui. Né? Eu posso, por exemplo, colocar, vai ficar apertado aqui, mas vamos lá, colocar de novo, que esse nosso editor ele não permite, né? Colocar de novo o contato I2, certo? Que também vai me resetar o Q1. E o que eu vou colocar aqui no meio para resetar? A condição de passar caixa pequena. Como é que vai ser a caixa pequena? Caixa pequena, eu tenho o sensor SZ3, que é o nosso I6. Vou colocar I6 aqui, certo? Porém, a caixa média também passa caixa pequena. Também aciona o sensor da caixa pequena. Então, eu tenho que colocar aqui um barrado, que nem eu fiz na grande, eu vou colocar na média, que é o I5. Então, é o sensor da caixa média, sensor da caixa pequena. Então, vamos lá, vamos ver. Selecionei caixa média, I2. Então, os dois aqui estão ativados. Né? Tá rodando a nossa esteira. O I4 está vazio, não tem caixa passando. O I6 está vazio, não tem caixa passando. O I5 está vazio, não tem caixa passando. Porém, nível lógico 0, barrado é 1. Está fechado aqui. Então vamos lá. Se não passar caixa nenhuma, fica nessa situação. A esteira continua funcionando. Né? Se passar uma caixa grande, ela vai ativar o sensor I4. Fechou aqui, resetou a esteira. Beleza. Se passar uma caixa pequena, vai acionar o sensor SZ3, que é o I6. Vai fechar aqui, vai resetar a esteira. E se passar uma caixa média, ao mesmo tempo que ele fecha esse cara aqui, ele vai detectar o tamanho médio também. Então ele vai, nível lógico 1, 1 barrado é 0. Ele abre aqui, aí não reseta. Caixa média vai embora. Né? Então essa é a lógica aí. Vocês verem que tirando liga e desliga, vai, 1, 2, 3, 4 linhas a gente resolveu o problema, né? Na verdade, só o caixa média que a gente gastou 2 linhas, por quê? A caixa pequena eu olho imediatamente acima. A caixa grande eu olho o último sensor lá embaixo, né? Que a média e o pequeno vão adicionar esse sensor. Só que a caixa média eu tenho que olhar acima, se for caixa grande, e eu tenho que olhar abaixo, se for caixa pequena. Por isso que na caixa média a gente gastou aí 2 linhas a mais. Né? Agora, dá para fazer de outro jeito? Dá para fazer de inúmeros outros jeitos. Você pode usar bobina, não usar 7 reset. Você pode fazer uma lógica. Opa, acabou a luzinha de emitir. Deixa eu ver aqui. Você pode fazer uma lógica, por exemplo, que ia ficar assim, ó, só que beleza. Você ia ter uma bobina aqui, ó, uma bobina do Q1. Aí você ia pôr um monte de coisa aqui, ó, tudo em paralelo, com um monte de tranqueira aqui, de tal forma que
Você selecionava a caixa e se passava uma de outro tamanho, ele ia desligar a bobina. Você podia fazer desta forma. Só que eu garanto para vocês, esta lógica aqui de programação, esse bolo de coisas em paralelo que você ia ter que colocar aqui, é muito mais complicado do que fazer o set e o reset. Lembra que o set e reset permite que vocês façam passo a passo. Você isola o problema. Ó. Pô, aqui tratei caixa pequena. É só isso aqui, ó. Caixa pequena. Se não for caixa pequena, isso aqui não interessa. Esses dois aqui, caixa média, e esse último, caixa grande. Então, se eu selecionar uma caixa, as outras duas estão mortas. As linhas das outras duas nunca vão ser executadas, porque a primeira chave dela aqui já está aberta. Então não faz nada. Né? O sensor vai ficar lendo, chaveando, o SIP ficar perguntando, mas não vai ter efeito nenhum, porque está aberto aqui. Então só vai funcionar o bloco que eu ajustei. Né? Então você vai fazendo e vai resolvendo o problema. Já usando essa lógica aqui, você ia ter que fazer uma série de puxadinhos aqui, de lógicas em paralelo, né? Para poder controlar tudo com uma única bobina. Funciona? Funciona. Dá muito mais trabalho. Lembrando que, se você usa set e reset, você pode repetir quantas vezes você quiser o set e o reset no seu ladder. Porque é um set e um reset. Passou, executou, acabou. A bobina não. A bobina você só pode usar uma única vez. Se você colocar uma outra bobina aqui embaixo, Q1, aqui em cima ligou, aqui em cima pode desligar, fica uma bagunça a sua lógica. Então, a gente usa uma única vez para garantir que todas as lógicas possíveis controlem aquela bobina e não ter pedaços de lógica espalhado para controlar a mesma coisa. Certo, pessoal? Tranquilos? Alguma dúvida? Né? Esse é um exercício que a gente ia resolver na prática, né? Mas acabou que a nossa esteirinha não chegou. Veio da China lá e tá parada lá em Curitiba. Então, a gente resolveu aqui na teoria mesmo, né? Mas esse é um exercício que já caiu em muitas provas, tá? Não vai cair nessa prova do Forms, tá bom? Podem ficar sossegados. Mas, em provas presenciais, ele sempre caía. Na P2, geralmente eu fazia assim. P2 era para resolver a seleção da caixa pequena, que é muito simples, né? Aí, na sub, caía da caixa grande. É pouco simples, mas complicado. E no exame, caía da caixa média, né? Era só para passar caixa média, caixa grande ou caixa pequena, né? Certo? Tranquilos até aqui? Tudo bem? Alguém está com alguma dúvida? Todos entenderam essa dinâmica aqui do set e do reset? Todos sossegados? Sim ou não, pessoal? Não faltou a luz, professor, agora só? Oi? Ah, sim, não. Faltou a luz, mas a luz é o seguinte. Se você quiser, você pode fazer, ó. Só inverter o motor ali. Não, a luz é o seguinte, ó. A luz serve para quê? Para dizer que está ligado. Por exemplo, para dizer que está ligado a esteira, né? Como é que a gente pode pôr a esteira ligada, por exemplo? É só puxar uma chave aqui. Opa. Peraí, vou entortar a câmera. Pronto. Puxar uma chave aqui, perguntando o estado do Q1, certo? E o estado do Q1, eu vou pôr uma bobina que vai me ser uma saída, por exemplo, a Q2. E a Q2 eu tenho uma lâmpada aqui, vai. Então, não importa o que aconteça, você ligou a esteira, acendeu a lâmpada para dizer que está ligada. Por algum motivo desligou a esteira, ou você apertou o desligo, ou entrou nessa situação de emergência, de alarme, ele vai desligar a lâmpada, né? Se fosse uma sirene, uma buzina, você não ia deixar ligado, né? Você poderia fazer ao contrário, você poderia colocar o estado da esteira, fechando um alarme, mas para não ficar ligado direto, a esteira ligada, o alarme tocando, você põe um R1, um relé auxiliar, só para dar um flag, né? Que foi desligado por um alarme. Por exemplo, eu poderia repetir cada um desses caras aqui, e além de dar o reset,
eu dava um 7 no alarme. Entendeu? É que esse nosso CLP não permite, mas eu vou apagar aqui só para exemplificar. Eu vou fazer assim, vou apagar aqui. Imagine que eu dei um inserir aqui, as nossas linhas foram lá para baixo. Eu poderia fazer isso aqui, em paralelo, eu dou um 7 na saída, por exemplo, Q3. Vamos supor que o Q3 seja uma... Eita, ia dizer alto-falante aqui, mas falhou. O Q3 seja um alarme. Então, liguei, acionou. Eu poderia deixar a minha linha lá embaixo, perguntando o estado do Q1 e acionando a bobina da lâmpada Q2, que é a lâmpada para dizer que está ligada. Então, enquanto a esteira está ligada, Q1 está ativo, né? Q1 está setado, está nível lógico 1, está ligado a nossa esteirinha, a lâmpada. Porém, a hora que eu seleciono, por exemplo, caixa pequena e ocorre alguma anomalia, passou caixa média ou grande, eu dou um reset no Q1, ou seja, ele vai apagar aqui, vai desligar a lâmpada para dizer que está alarme, e ao mesmo tempo eu dou um set na saída do alarme. O alarme vai ficar tocando. Vai ficar tocando até quando? Até o cidadão for lá e ligar de novo a esteira, por exemplo. Como é que ele liga? E aí eu poderia colocar aqui, fazer mais um puxadinho, só que no sentido contrário. Poderia dar um reset na saída Q3, que é o nosso alarme, entendeu? Então, a parte de lâmpada, assim, é sempre tranquila. É só você pegar o estado do que você quer. Sempre você tem perguntando. Se uma lâmpada ele funcionar, funcionando é quando a esteira está ligada. Então, puxei o Q1, puxei o Q1 aqui e liguei uma bobina, né, da lâmpada. Se desligar a esteira, já cai a lâmpada. E cada um deles, quando eu desligo, eu dou um reset na esteira, eu aproveito e dou um set no Q3, que é o meu alarme. Fica tocando alarme. Quando o cidadão apertar o liga de novo, eu seto a esteira e já reseto o alarme, silencio o alarme. Né? Então, até que eu falei, esquecer essa parte de liga de alarme e lâmpada, isso é bem tranquilo. Né? Beleza? Fechados aqui? Até aqui? Então, tranquilo. Podemos seguir adiante? Eu vou apagar aqui nossa luzinha do MIT. Essa luzinha tem uns quase 20 anos. Vamos lá. Bom, então vamos fechar isso aqui. Então vamos lá. Vamos passar agora aquela segunda parte, né? Que é a parte analógica do CLP. O CLP, ele não controla só digitais, booleanos. Que foi que nós... Nossa, essa caneta azul já tá... Que foi que nós vimos, né? Nós temos o contato, normal aberto, o contato normal fechado. Nós temos aqui a bobina, nós temos de saída o set, nós temos de saída o reset, tem temporizador, tem contador, né? Tudo isso aqui é digital, né? Nível lógico 0 ou nível lógico 1. No entanto, o CLP ele trabalha também com variáveis analógicas, né? Então, quando a gente tem o nosso CLPzinho, a nossa caixinha lá, que é o nosso CLP, o que acontecia? Geralmente a gente vinha aqui na entrada I1, por exemplo, a gente ligava uma chave, né? Punha a fonte, passava no comum, de tal forma que quando eu fechasse a chave, nível lógico 0 ou nível lógico 1. Fechou a chave, 24 volts, nível lógico 1. Abriu a chave, 0 volts, nível lógico 0. E a bobina estava ligada ou desligada. Nós estávamos tratando de digitais. Tá? No entanto, o CLP, ele tem também a parte analógica. Continua o nosso CLP aqui. Então, em vez da entrada 1, vamos chamar na entrada A1, analógico 1. Mesma coisa, eu tenho um comum aqui, tenho aqui, só que em vez de ser um sinal digital,
aqui eu tenho um sinal analógico. Tá? E a saída também. Em vez de ter uma saída digital, nível lógico 0, 1, eu gero entre 2 no AO, vamos falar aqui, AI 1, analógico input 1, AO, analog output 1. Eu gero aqui um sinal analógico. Se eu pôr um multímetro, o que quer que for aqui, eu vou ver um sinal analógico, de 4 a 20, 0 a 10, seja lá o que for. Então, o CLP, ele trata também a parte analógica. Por quê? Você está lendo uma temperatura, né? Vocês estão fazendo o exercício para entregar, a estufinha é um termostato. Eu leio a temperatura, mas na verdade eu não leio a temperatura, eu só sei se ela está acima ou abaixo do valor ajustado do termostato. Por exemplo, o termostato 1 lá, do exercício, está em 45 graus. Então, eu não sei se ela está 40, se ela está 20, se ela está 10, só sei que ela está abaixo de 45. Ou que ela está acima de 45, está 50, 60, 100, né? Com um analógico, eu saberia exatamente qual é o valor da temperatura. Por exemplo, uma escala de 0 a 100 graus, eu saberia se ela está 10 graus, a 20, 25, 30, 35, 80, 90, né? Então, o controle analógico, ele te dá mais informações. Então, você pode fazer um controle melhor, né? Você sabe exatamente onde está a temperatura da sua estufa, qual é a pressão do seu sensor que você está medindo. Então, o CLP, ele trata também da parte analógica. Como funciona isso? O ladder é o único. Lembra que a gente falou, o CLP foi feito para ser simples, né? Versátil, sem muita complicação, uma linguagem fácil, né? Mas como é que eu vou tratar uma analógica? Para vocês terem uma ideia, o analógico ele também vai ser tratado dentro das nossas duas barras. No mesmo lugar que eu ponho os nossos contatos, os nossos set, reset, as nossas bobininhas que faz a nossa lógica aí, eu vou colocar símbolos que vão tratar da parte analógica, né? Então, existe um símbolo do ladder que vai tratar isso aí. Mas, antes disso, vamos falar uma coisa muito importante do analógico, né? Então, vamos imaginar aqui, ó. Aqui é o físico, tá? Físico, mundo real. Mundo real, o que você tem? Você tem um sensor de temperatura. Vamos imaginar aí que seja um PT100, seja lá o que for, um sensor que vai medir uma temperatura. Vamos supor uma temperatura de 0 a 1000 graus Celsius. Então, eu tenho fisicamente um sensor, um PT100, um RTD, um termopar, seja lá o que for, ele vai me dizer uma temperatura, vai me fazer uma leitura de uma temperatura de 0 a 1000 graus Celsius. O CLP, que está aqui na ponta, ó, o nosso amigo CLP que está aqui, lembra que eu falei na entrada dele? Ele não sabe que é uma chave, que é um sensor, que é um botão, ele não sabe nada. Ele só sabe o nível lógico 0 a 1 para os digitais, tá? Então ele não vai saber da mesma forma que aqui é uma temperatura, é uma pressão, é uma posição, ele não sabe, ele só quer saber da entrada elétrica que vai ter no pino dele lá, tá? Então no físico nós temos um sensor de 0 a 1000 graus Celsius, tá? E esse sensor tem uma bolachinha aqui, um transdutor, que quer que seja, né? Que vai fazer o quê? Vai transformar essa faixa de 0 a 1000 graus Celsius, por exemplo, num sinal de tensão de 0 a 10 volts, ou um sinal de corrente de 4 a 20 miliamperes, tá? Então nós temos uma segunda divisão aqui, ó. Nós temos o sensor do meio físico, que é o que vai perceber a pressão, perceber a temperatura, né? Então, existe um transdutor, de alguma forma, ele vai transformar essa faixa de 0 a 1000 graus Celsius
numa saída elétrica proporcional e de acordo com o que você especificou. Por exemplo, de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 miliamperes, que são as mais comuns. Agora sim, ó, posso ligar isso aqui no meu CLP. Por exemplo, no comum e no analog input 1. Então, olha só, o CLP ele vai funcionar como se fosse um multímetro aí. Ele vai vir aqui e vai medir a diferença de tensão ou a corrente que está passando, né? Diferença de tensão entre esses dois pontos, ou a corrente que está passando nessa malha fechada que ele tem entre o canal, né? Aqui dentro tem uma eletrônica, né? E ele pode medir a corrente que está circulando nessa malha, né? Então, você tem algumas etapas antes de chegar no analógico do CLP. Primeiro, o meio físico, onde você vai ter um sensor, alguma coisa que vai perceber a grandeza física que você quer medir. Né? Se for uma temperatura, por exemplo, 0 a 1000 graus Celsius. Se for uma pressão, por exemplo, de 0 a 10 bar. Né? Se for uma posição de 0 a 5 milímetros, sei lá, se for um LVDT. Então, você tem um meio físico, a grandeza física, né? Tem um sensor adequado para essa grandeza. E o seu transdutor, geralmente, o que ele vai fazer? Ele vai transformar essa grandeza física que você está percebendo numa medida elétrica. Geralmente, um sinal de 0 a 10 volts ou um sinal de 4 a 20 miliamperes. Né? E o CLP, ele percebe essa grandeza elétrica. Você, quando compra o CLP, você especifica, olha, eu quero a minha entrada analógica para 4 a 20 miliamperes. Então, você vai ter que ter um transdutor que gera o 4 a 20 miliamperes. Ou você fala, ó, minha entrada analógica eu quero de 0 a 10 volts. Então, você tem que ter um transdutor que vai sair de 0 a 10 volts. Muito bem. Tranquilos até aqui? Bem tranquilo, né? Mas agora o que interessa é o seguinte. Lembra que o CLP, eu falei que ele não sabe, o CLP é burrão. Ele não sabe o que tem lá, ele não sabe o que é pressão, ele não sabe nada. Ele só vai ler grandeza elétrica, né? No caso da entrada analógica, 0 a 10 ou 4 a 20, né? Mas como que o CLP enxerga essa grandeza elétrica? Lembra que aqui dentro vai estar rodando o nosso ladder, exatamente como a gente fez lá com a bobininha, aquelas coisas todas, né? Então, isso aqui é tudo digital, né? Como que eu vou tratar essa grandeza analógica? Aí que entra o nosso amiguinho, o conversor analógico digital, nosso conversor AD. No fundo, o nosso ladder ele é todo digital. O que acontece? Quando eu estou usando um canal analógico, lendo um sinal de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 miliamperes, ele transforma esse analógico num valor digital. E no digital, facilmente a gente trata no ladder. Né? Como que eu transformo um analógico num digital? Né? Vocês viram os conversores AD, acho que em digitais aí, né? Aquela historinha lá que você tinha um comparador, um circuito... Opa, contrário aqui. Vem aqui. Um circuito comparador, aí você tinha uma rede aqui, que é um conversor DA, aí depois você tinha os flip-flops, lembram disso? Tinha o clock, né? Ou seja, é sempre um circuito comparador, né? Você entra o seu sinal, né? E você vai gerando aqui níveis de tensão. Então, você gera 0 volts. Vamos supor que aqui estou entrando 5 volts. Aí você gera 0, compara. É igual? Não. 1 volt, 1 volt e meio, 2 volts, 3 volts, 5. A hora que for 5 volts que você gerou no seu DA, aqui é um conversor DA, digital analógico, e você compara com a entrada analógica que você tem. A hora que for igual, você joga essa informação para os flip-flops aqui, e ele vai ter um valor digital aqui, de zeros e uns, que corresponde a essa entrada analógica. Vocês devem ter visto aí isso lá em digitais, né? A rede R2R, para gerar do digital, gerar o analógico.
Então, assim, o conversor DA ele funciona assim. Você gera o analógico internamente e vai comparando com o que você tem na entrada. A hora que for igual, você lê qual foi o analógico digital que gerou esse analógico e você copia ele através dos flip-flops aqui. Você copia ele e você tem nos pinos lá a saída digitalizada. É isso que ele usa, né? Se for 001, 010, você tem um número, né? Você tem um valor aqui, né? O 0001, 0010, 0100. Então vocês têm o valor 1, valor 10, valor 20. Você tem os valores digitalizados desta conversão, né? Isso tudo vocês viram lá em digitais. Então o que acontece? O CLP ele tem um conversor analógico digital. Ou seja, o que vai interessar para o CLP, também para o nosso ladder, não vai ser o 0 a 10 volts, não vai ser o 4 a 20. Lembra, o CLP ele é burrão, ele não sabe. Ele não sabe que é uma pressão, ele não sabe que é uma temperatura, ele não sabe que é um 0 a 10. Na verdade, ele sabe, o cartão sabe, porque o cartão você tem que especificar para ler tensão ou corrente. Mas o nosso ladder, ele não sabe que é 0 a 10, ele não sabe que é 4 a 20. O que ele sabe? Ele sabe a saída do conversor analógico digital. Nesse nosso CLP da Proxys, esse valor que sai do conversor analógico digital, ele é um número que ele vai de 0 a 1024. Tá bom? Então vamos lá, de novo. Eu tenho um mundo físico onde eu tenho a temperatura, a pressão, e eu tenho um sensor que vai perceber essa grandeza física. Vou jogar num transdutor, esse transdutor vai me soltar ou uma tensão, por exemplo, de 0 a 10 volts, ou uma corrente, por exemplo, de 4 a 20 miliamperes. E o nosso cartão do CLP, que já está configurado, especificado para ler uma tensão, uma corrente, vai ler o 0 a 10 volts ou 4 a 20 miliamperes, mas para o nosso ladder não vai tensão nem corrente, vai um número, no nosso caso da Proxys, de 0 a 1024. Por quê? É o valor que saiu do nosso conversor analógico digital. Por que de 0 a 1024? Olha lá, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16.